está soando o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Aleluia, glória a Deus. Se você tem algum tempo na fé, de caminhada, na igreja, você já conhece esse hino, né? É um hino bem conhecido, é um hino que fala sobre o assunto que a gente se propõe a resumir hoje, que é a volta de Jesus. E a volta de Jesus, apesar dela ser apresentada em vários livros da Bíblia, inclusive no Antigo Testamento também, como a gente viu e vai ver aqui nesse resumo, ela é basicamente contada no Apocalipse, no livro de Apocalipse. Então, por isso que a gente começou com esse hino, desculpa, né? Já que o livro fala de Apocalipse fala de grande tribulação, eu já comecei fazendo vocês passarem por uma, ouvindo essa música comigo cantando. E por isso também que eu vim com essa camisa, a camisa do meu time, né? Meu time do coração, Botafogo, por causa da grande tribulação, né? O livro de Apocalipse é cheio de coisas assim, grande tribulação, besta, e para ser botafoguense só mesmo ser uma besta. Então eu vim com essa camisa para poder incorporar o livro. Mas para dar uma amenizada, eu coloquei umas flores aqui atrás. Olha só que cenário maravilhoso, né? Com um quadro maravilhoso também que eu ganhei de uma das alunas. Não vou contar qual, né? Só digo que o quadro é feito de quebra-cabeça. Claro que eu não quero dar pistas, mas também não quero dizer qual, para vocês não ficarem competindo, me dando presente, né? Coisa que eu gosto ou que eu não quero, né? Então, eu prefiro não contar. Mas vamos então ao resumo. Esse resumo vai ser bem resumido mesmo, eu demorei muito para fazer, né? Vocês sabem disso. Cheio de outras atividades aí, mas estou fazendo agora e vai ser bem resumido, então, até mesmo porque a gente passou um bom tempo falando sobre Apocalipse durante as aulas, né? Então eu acho que lá foi bem esmiuçado, está bem esmiuçado. Se você tiver alguma dúvida, dá um pulo lá. Quero pedir desculpa também pela minha voz, né? Que, diferentemente dos meus cabelos, não continua a mesma, né? Estou meio resfriado, mas vamos lá. Livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele é também conhecido como livro da revelação. A gente não fala porque os testemunhos de Jeová falam livro da revelação, a gente não gosta muito disso, a gente fala Apocalipse. Se bem que revelação e Apocalipse é a mesma coisa, porque Apocalipse é o nome grego para revelação. Em outras línguas, por exemplo, no inglês, o nome do livro é Revelação. Tá? Ele foi escrito provavelmente por João, né? João, ele diz que foi ele que escreveu no começo, mas aí a diferença é qual foi João que escreveu esse livro. Mas a maioria dos autores consideram que esse João é o discípulo amado que escreveu o Evangelho de João e escreveu as 3 cartas pastorais que a gente já estudou aqui, né? Apesar de poder ser um João diferente, né, talvez um João messiânico, que tenha viajado pelas igrejas primitivas, a gente acredita realmente que foi João, o evangelista, João, o discípulo amado de Jesus. Mas seja qual João foi que escreveu, ele deixa bem claro na abertura do livro que tipo de escritura ele se propunha a escrever, né? Ele chama, antes de tudo, revelação de Jesus Cristo. No começo do livro ele diz que é a revelação, o Apocalipse de Jesus Cristo. Agora, a gente tem que lembrar, e a gente viu isso lá quando a gente estudou o curso, que Apocalipse é, antes de tudo, um tipo de
de leitura, de escrito muito familiar no tempo de João. Não só nas escrituras hebraicas do Antigo Testamento, mas também nos textos populares. Era como se fosse a literatura de cordel lá no Nordeste, né? Textos populares da literatura judaica eram textos apocalípticos, né? Que tinham uma função de conforto, né? A gente vai falar isso daqui a pouco, talvez, não sei. Vamos ver como é que vai andar aqui o resumo. Mas a gente encontra isso no Antigo Testamento. Por exemplo, o livro de Daniel, de Ezequiel, apresenta literaturas apocalípticas. Também alguns textos apócrifos, como Enoque. Tem alguns apocalipses dados por outros personagens, né, que no Antigo Testamento, no Novo Testamento. A gente tem que lembrar que muitas vezes as pessoas davam o nome de um personagem conhecido para poder fazer com que aquela obra fosse aceita, dar base, né, para aquela obra que a pessoa estava escrevendo. Agora, é importante isso. Inclusive, Daniel, principalmente o final do livro dele, a partir do capítulo 9, você sabe que o livro de Daniel, até o capítulo 8, é bem histórico, né? Conta a história dele na Babilônia, com os vários reis, e ele interpretando sonhos. A partir do capítulo 9, ele começa uma oração e ele tem uma visão. E a partir dali, é bem uma visão apocalíptica, as semanas de Daniel, as 70 semanas, tudo aquilo. Então, o livro de Daniel é bastante apocalíptico, né? É o livro mais apocalíptico do Antigo Testamento. Anote isso, que isso é importante. E geralmente essa literatura ela apresenta uma perspectiva celestial dos eventos, é uma visão de Deus dos eventos da história corrente, né? Como é que a história é vista aos olhos de Deus. E aos olhos de Deus, a história ela é vista não só o que está acontecendo para a gente hoje, mas também o seu final. Deus está fora do tempo, então ele vê uma perspectiva geral, e essa perspectiva ela faz parte da literatura apocalíptica. Geralmente, a literatura apocalíptica tem o objetivo de exortar, de confortar o povo no momento de crise. Então, quando o Apocalipse é escrito, a igreja está sofrendo perseguição. E João, tanto é que João diz que ele está exilado em Patmos, na ilha de Patmos, e ele escreve esse Apocalipse para consolar as pessoas, né? Geralmente os destinatários são pessoas conhecidas. Quando João escreve, ele escreve para pessoas que ele conhecia e que ele queria confortar, né? Tanto que ele escreve para 7 igrejas da província romana da Ásia Menor, ali, 7 igrejas ali. Claro que essa ideia do 7 no hebraico, né, para os judeus, ele tem uma ideia de plenitude. Quando escreve para 7 igrejas, significa que, tudo bem, existe um contexto histórico ali, no momento, para 7 igrejas, mas isso se amplia para 7 no sentido de 7 ser o número da plenitude. Eles baseavam isso no Sabá do Antigo Testamento, né? 7, em 7 dias, em 6 dias, do 7º Deus descansou. Então, esse total de 7 é a completude, a plenitude. Então, ele escreve sim para 7 igrejas da Ásia Menor, mas também para 7 igrejas, para todas as igrejas de uma maneira geral. Esse livro de Apocalipse, ele se inicia e se conclui com uma carta circular enviada para essas 7 igrejas. Inclusive, e isso é importante, o livro não se prende a um gênero literário. Ele passeia entre carta, né, ou epístola, já que Jesus já dita e João escreve. Jesus diz, escreve isso para a igreja de Éfeso, Tiatira, Esmirna e vai por aí.
Então, ele passeia o gênero literário entre carta, entre profecia, entre esse gênero apocalíptico que a gente está vendo, né? Então, esse livro é difícil enquadrar ele em apenas um gênero literário. Ele passeia por vários gêneros literários. Isso é importante lembrar. Então, dessa forma, apesar de o livro ter muito a dizer aos cristãos das gerações posteriores, o significado desse livro ele precisa ser ancorado primeiramente no contexto histórico da época, do lugar e do público de João. João escreve para igrejas que estão sendo perseguidas pelos imperadores romanos. Então, é importante que a gente entenda esse contexto histórico e ancore todo o Apocalipse nesse contexto histórico. Agora, a gente não vai estudar o livro de João, a gente já fez isso, mas eu queria fazer uma introdução às várias visões, às várias interpretações do livro de João, porque é isso que vai cair na prova. Tá? Então, existem, pelo menos em relação ao livro de João, 4 visões do livro, né? ou 4 visões do que o livro narra e de quando o livro narra. A primeira visão é a preterista. O que é pretérito? Pretérito é passado, né? Então, essa visão, ela diz que tudo que está relatado no livro de Apocalipse, ele já teve seu cumprimento no passado. Já foi cumprido anteriormente. Existe uma visão que é a visão idealista ou simbólica. E esta abordagem do livro, ela entende que o livro de Apocalipse, ele nos dá símbolos, figuras, né, de como as coisas realmente são atemporais e espirituais. Ou seja, o livro fala de uma besta. Né? Aproveitar esse ponto. Então, o que esse pessoal diz é que existe uma besta, existe uma besta que é histórica. Ou seja, existe uma besta em todos os momentos da história. E essa besta um dia foi o Hitler, hoje talvez a pessoa aponta como Putin. Existe uma besta também no teu trabalho, na tua família. A besta não é a besta que vai vir. A besta, segundo essa visão, é a besta que se repete na história de maneira simbólica. Existe a visão histórica, né? E diz que as profecias estão se cumprindo no tempo atual entre a encarnação do Messias e a segunda vinda. Então vai acontecendo historicamente. Então algumas partes do Apocalipse já aconteceram, outras vão acontecer. Tá? E existe a futurista. Segundo esse ponto de vista, o Apocalipse narra, principalmente a partir do capítulo 4, todos os acontecimentos relacionados ao fim do tempo. Então tudo vai acontecer ainda. Então, quatro visões. A preterista, que tudo já aconteceu. A idealista ou simbólica, de que são símbolos que acontecem durante a nossa vida, assim, né, em todos os lugares. A histórica, em que o Apocalipse, a partir do momento que Jesus ressuscitou, desculpa, a partir do momento da encarnação e da morte, a ressurreição de Jesus, essas coisas estão acontecendo. E a futurista, que tudo vai acontecer muito para frente. Tá? Então, existem essas quatro visões. É importante saber isso. O livro de Apocalipse, existe um monte de interpretações do livro, né? Principalmente em relação a alguns fatos ou alguns marcos que o livro traz para a gente. Por exemplo, o marco da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, da grande tribulação, do milênio. Principalmente esses 4 fatos, eles
eles têm visões diferentes para várias correntes. Inclusive, eu tenho um mapa aqui que eu comprei uma vez, que tem uma das visões, ó, onde fala que o cara viaja legal no Monese, né? Mas isso é uma das visões, né? Da grande tribulação, da volta de Jesus, né? E desde o começo tem essa visão, uma visão principalmente dispensacionalista, de que o mundo ele está dividido em dispensações, né? Em várias dispensações. A gente falou bastante sobre isso no curso, né? Eu não quero tomar tempo com isso, já que isso é secundário agora nesse momento. Mas existe, por exemplo, e isso é importante, né? Porque pode cair na prova, em relação à tribulação, a grande tribulação, existem os pré-tribulacionistas. O que é os pré-tribulacionistas? Os que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Então é pré-tribulacionista. Dizem que a igreja não vai passar pela tribulação. Tem vários textos que usam, dizendo que Deus vai guardar, não sei o quê. Então, acham que a igreja não passará pela tribulação. São os pré-tribulacionistas. Existem os mesotribulacionistas, que dizem que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. A tribulação é um período de 7 anos. Então, esses acreditam que a igreja vai ficar 3 anos e meio na tribulação e vai ser arrebatada no meio da tribulação. E existem os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação. A igreja passa pela tribulação, a igreja passa pelas dificuldades também. Tá? Então, existe essa visão. O autor do livro acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, né? Ou seja, a igreja vai ser arrebatada e depois do arrebatamento da igreja começa a tribulação. A maioria dos autores, muitos autores acreditam assim, inclusive o autor aqui desse desenho aqui, acreditam isso, né? Que a igreja vai ser arrebatada aqui antes da grande tribulação. Ó, a igreja vai ser arrebatada aqui antes da grande tribulação. Ó, grande tribulação e a igreja é arrebatada aqui. Tá? Então, depois da grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja, marca o início de 7 anos de tribulação. Não esqueça isso, porque provavelmente cai na prova. Tá? Existem outras visões que são a respeito do milênio, né? Tem a tribulação e tem o milênio. Cara, isso aqui é irritante, esse bagulho aqui. Milênio, deixa eu ver. Aqui. Ó. A grande tribulação aqui. Milênio aqui. Tá? Milênio aqui. Tá? Então, alguns outros acreditam, aí depois da grande tribulação, o que se acredita? Acredita-se que a igreja não passa na grande tribulação, né? E depois a igreja, depois da grande tribulação, volta com Jesus e começa o milênio. O milênio é um período de, acreditem ou não, olha só que coisa, de 1000 anos. Milênio, 1000 anos. Que falta de criatividade, né? 1000 anos que a igreja, que Jesus vai reinar com a sua igreja. Né? É um período de 1000 anos. Quanto ao milênio, também existem várias interpretações. Existem os pré-milenistas, né? que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes do milênio. Existem os pós-milenistas, que acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois do milênio.
E existem os amilenistas, que acreditam que não existe milênio, mas não é bem o que eles não acreditam, entendeu? Eles até acham que essa denominação de amilenista é errada. Porque não é que eles não acreditam no milênio, é que eles acreditam que o milênio já começou com a vinda de Jesus. A gente já está no milênio. Né? O milênio é um período simbólico, então. Esses 1000 anos, né? Não é literalmente 1000 anos. Então existem três, anote aí, três correntes teológicas acerca do milênio. Os pré-milenistas, pós-milenistas e amilenistas. Tá? Beleza? Então vamos lá. Então o pré-milenismo é esse sistema aí de interpretação que acredita que é um método literal, né? Já que acredita realmente, literalmente, que vai acontecer. É uma abordagem futurista para o futuro, mas eles acreditam que o retorno de Jesus acontece antes do milênio. Tá? Existe também uma corrente, e isso é importante eu contar porque vai cair na prova, com certeza, que é o aliciancismo. Aliciancismo. O que acredita o aliciancismo? Que também é chamado como teologia do pacto, porque acredita que Deus fez pactos com a humanidade. Né? É uma linha teológica que começou no século V, mais ou menos, da era cristã, e que depois a teologia reformada, né, a reforma absorveu essa visão, essa linha teológica, né, e até aprofundou esses ensinos até hoje, e muitas denominações históricas adotam esse ponto de vista. É o seguinte, acredita que Deus fez pactos, então existe a aliança noética, que foi feita com a Noé. Eu podia ter começado do começo, né? Então apaga. Existe a aliança adâmica, que foi feita com Adão, a noética, que foi feita com Noé, a abraâmica, que foi feita com Abraão, a davídica, que foi feita com Davi, e, finalmente, a aliança que foi feita com Jesus. Então, existem várias alianças e existem diferenças com essas alianças. Por exemplo, a aliança davídica é aquela aliança final, né, em que Deus, ele, diferentemente das outras alianças, que Deus cobrava uma contrapartida, na aliança davídica, Deus não cobra uma contrapartida. Né? Aquela de 2 Samuel, capítulo 7, em que Deus promete... Lembra que Davi queria construir o templo, e Deus disse para ele não construir, e aí Deus faz uma aliança com ele, diz, olha, eu vou gerar para você um reino eterno. Essa é a aliança davídica. Tá? Então, se você gravar isso, você não erra na prova que o aliciancismo ou teologia do pacto é essa corrente aí, essa linha teológica que aconteceu no século V da nossa era e que a teologia reformada absorveu. Tá? O que mais que a gente pode falar? Sobre milênio. Esse milênio, o que acontece nesses 1000 anos? Segundo a maioria os milenistas, o pessoal que acredita no milênio, legal, eles acreditam que durante esse período vai ocorrer a ressurreição dos santos, aqueles que morreram durante a tribulação, grande tribulação. Por quê? O que se acredita? Deixa eu dar um resumão aqui para você. Tá?
digamos que Jesus venha, volte semana que vem. Tá? Semana que vem, tá? Jesus volte. Se eu tinha alguma coisa para fazer semana que vem, quer que eu jogue para outra semana? Não, né? Pode ser semana que vem? Fechamos, semana que vem. Semana que vem Jesus volta. Então, quando ele voltar, segundo Tessalonicenses, né, a carta aos Tessalonicenses, vai ter a última trombeta, né, que a gente cantou aqui. Quer que eu cante de novo? Não, né? Misericórdia. Então, a última trombeta, os mortos ressuscitarão, os mortos em Cristo ressuscitarão e subirão ao céu. Depois os vivos serão glorificados, terão um corpo glorificado. Primeiro os mortos ressuscitarão com o corpo glorificado. Depois os vivos, eu, você, teremos um corpo glorificado. Claro que se é glorificado não vai ser com essa camisa, né? Vai ser sei lá, com a camisa aí do Bayern de Munique, não sei, de um time bom, né? Então, teremos um corpo glorificado e subiremos aos céus, tá? Aí, isso é uma visão, mas é a visão que eu estou te dando do livro, a visão que a maioria das pessoas acredita, tá? Subiremos aos céus e aí começa a grande tribulação. A grande tribulação começa aqui na Terra, o pessoal começa a passar por dificuldade. Por quê? Porque o Espírito Santo ele foi dado para a igreja, ele vai subir com a igreja. Então começa lá no céu o quê? Um período chamado de bodas do Cordeiro, que leva 7 anos, cara. 7 anos de bodas de Cordeiro, de festa, né? Onde você vai receber teu galardão e tal. E aqui na Terra não tem Espírito Santo, cara. Cara, sem Espírito Santo, imagina, o rebook vai estar isso aqui. Então vai ter 7 anos de tribulação mesmo. Quando terminar os 7 anos, a igreja desce com Jesus, né? E aí começa o milênio, onde Satanás vai ser preso por 1000 anos, e aí começa o milênio. E aí tem a ressurreição dos santos, daqueles que ficaram aqui na Terra, não é que ficaram aqui na Terra, que foram salvos, que se salvaram aqui durante o período da tribulação, que vai ser muito mais difícil de se salvar, porque não tem Espírito Santo, o Espírito Santo convence da pecado, da justiça e do juízo. Mas ficarão 2 testemunhas aqui, e elas vão pregar a palavra e algumas pessoas se converterão. Então, esses ressuscitarão. E nesse tempo também, segundo essa linha de interpretação, vai se cumprir todas as profecias do Antigo Testamento acerca do reino esplendoroso do Messias, né? Toda aquela opulência toda. E alguns também ensinam que no milênio outro templo será construído em Jerusalém e o sistema de sacrifício voltará para os judeus. Cara, é forçação de barra, eu não acredito, mas eu estou colocando isso aqui porque é matéria de prova e vai cair, né? E nesse período também, a igreja de Cristo reinará com ele. Então, a gente vai descer como príncipes e princesas do Senhor, né, para reinar com ele. Apocalipse diz isso, né? Então, é isso que vai acontecer, né, nesse período. Que mais? Cara, então, eu acho que é isso. Acho que é um bom resumo esse, né? Tem algumas coisas do autor que eu acho que é legal vocês saberem, né? Que ele acha importante, principalmente em relação ao entendimento literal do texto de Apocalipse, que acredita que para um bom entendimento do Apocalipse principalmente é importante você escolher um método de interpretação, e isso é verdade, né? E o autor ele acredita que o método mais adequado é o literal, porque dá para se obter um entendimento pleno da obra, interpretando mais do que interpretando a obra a partir de alguns símbolos, né? E talvez o máximo que se possa obter
ao se usar símbolo, ao se utilizar símbolo, é a afirmação de algumas verdades espirituais, mas você perde muita coisa se você não usar o método literal, né? Na minha visão, eu acho que existem coisas no Apocalipse que são, claro, totalmente literais, mas existem outras que são totalmente simbólicas, né? Mas, segundo o autor do livro, não. O método literal é o método mais adequado, né? Então, estou te dizendo isso para você poder fazer uma boa prova. Cara, Apocalipse é um livro muito show de bola, né? Fala de muitas verdades, existem muita mensagem por baixo das alegorias, por baixo das 7 trombetas, por baixo de tudo aquilo, né? Cara, existe muita coisa legal, a gente estudou bastante coisa legal nas nossas lives. Eu espero que você passe uma boa prova, que o Apocalipse não seja uma grande tribulação para você, né? E que você se dê bem, tá? Lembrando que essa é a nossa última prova desse período e já já a gente volta, né, às nossas aulas presenciais, a princípio dia 4 de abril, mas eu vou ver em relação às matrículas, né? E ao começo do mês eu estou preocupado porque tem muita gente que não recebe no começo do mês e talvez tenha dificuldade para acertar, para pagar. Então ainda estou vendo, talvez eu postergue para a semana seguinte o início das nossas aulas. Mas eu ainda estou vendo aí de acordo com a resposta aí das matrículas. Tá certo? Pessoal, perdoe-me pela música inicial, mas você pode passar, né, rapidinho, e que você faça uma boa prova, que Deus te abençoe e fique aí na paz do Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus.